I'm sorry? He's actually spoken Jose, right? Yes. Jose Juan is my name. One name. Ok. É José, gente, não é José. José. José, ok. It's okay. You can say José in Portuguese. No problem. No hay problema. Esperar aqui, né? Dar um tempo. Oi, gente, boa noite. Já vamos começar daqui a pouquinho. Dá um tempo pra galera entrar. Boa noite para quem está entrando. Daqui a pouco a gente vai começar. Estamos só esperando entrar mais pessoas, né, que estão aguardando esse debate de hoje. Boa noite. Falta 1 minuto para a gente começar oficialmente essa conversa, ok?
Olá, boa noite a todos e todas. Me chamo Vitória, sou educadora popular, ativista do Rebeldia e Juventude, né, do Rio de Janeiro. Faço Ciências Sociais na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E hoje teremos a tradução do companheiro José, que é um professor em São Francisco, militante de La Voz de los Trabajadores. E temos aqui o Hertz, que é professor, rapper e dirigente nacional do PSTU. Foi pré-candidato em 2018 à vice-presidência da República. E vou iniciar esse debate falando um pouco sobre a atual conjuntura do Rio de Janeiro, sobre o genocídio do povo preto. No dia 18 de maio, tivemos a morte de João, uma criança de 14 anos. A polícia, né, o nosso Estado genocida, com apoio total do nosso governador, do nosso presidente, continua promovendo operações nas comunidades. No dia 18, a polícia entrou na casa de João Pedro, em meio a uma operação, e de 70 tiros. E um desses tiros assassinou João Pedro. A satisfeita, né, em ter tirado a vida de uma criança, tirou o corpo dela da própria casa e largou a ML. Depois de uma madrugada de buscas, a família teve acesso ao contato, né, de onde essa criança estaria e já encontrou a criança morta. E isso acontece todos os dias aqui no Rio de Janeiro. Nas últimas semanas, incansavelmente, tivemos a morte de pessoas pretas dentro da comunidade. E isso não é só esse ano. A cada 23 minutos aqui no Brasil, nós matamos um jovem negro e praticamente 75% das pessoas pretas no Brasil é praticada pelo Estado, né? Os homicídios são voltados a pessoas pretas. Então, assim, nós estamos vivendo aqui no Rio no estado crítico, que se alastra por todo o país, mas aqui no Rio é absurdo que a polícia é genocida, a forma que a polícia mata a gente, sai na rua com medo, sem saber se vamos poder voltar. E agora eu passo a fala para o nosso companheiro José para falar um pouco sobre a situação nos Estados Unidos, né? Para falar como que está acontecendo essa onda de manifestação, como se dá o racismo lá nos Estados Unidos. Enfim, passo a fala para o José. Okay. Hello, everybody. My name is Jose Juan. As Gabriela said, I'm a teacher in San Francisco, California. And I am a member of NUBER, which is the organizing section of the International Workers Group. I'm very proud to be here. Hello, Tom. Boa noite, gente. Meu nome é José Juan. Eu sou professor em São Francisco, na Califórnia, e eu sou membro da Trabalhadores, o grupo da Liga Internacional dos Trabalhadores, Quarta Internacional nos Estados Unidos. Okay, thank you. I'm going to be speaking 2 minutes about the situation in the United States and the rebellion in the streets. The first thing I want to say is that this is highly significant for the United States. It is... Oi, gente, eu vou falar sobre a situação dos Estados Unidos e que está agora nas ruas. E a primeira coisa que eu quero dizer é que é significativo o que está acontecendo agora nos Estados Unidos. The United States has now joined the world in having its own uprising coming from, in this case, the Black community, with a young Black revolutionary leadership that is also supported by a very strong multiracial presence in the streets. Os Estados Unidos agora se juntam à onda revolucionária que tem no mundo inteiro. Nesse caso, quem dirige é a comunidade negra, especialmente de negra que está em massa nas ruas. I've been out in the streets a few days in the Bay Area, San Francisco and Oakland. The crowds are overwhelmingly multiracial and their chants are pro-Black. Black Lives Matter, abolish the police. Eu tive nas ruas nos últimos dias, na Bay Area, que é em volta da Baía de São Francisco, e as cenas são impressionantes.
a modalidade multirracial, e as demandas são fundamentais, são a abolição da polícia. These marches is that nationwide, they are aimed at the symbols of power in a way they have not been before. People are directly attacking police stations, government offices, and in this case, as some of you have seen, the very White House itself. Essas marchas são de escala nacional, de uma forma como a gente não vê há décadas, e elas estão atacando símbolos de poder antes. Então, departamentos de polícia, prédios dos governos e, como eu tenho certeza que vocês estão sabendo, Casa Branca. There are new tactics in the movement. We have protesters who are hacking police radio stations to block communications. We have also activists who, after looting, are redistributing the goods to meet the needs of the community. These are new developments in the United States. Há uma série de novas táticas que o movimento está empregando. Hackers que estão nos rádios da polícia para dificultar a ação deles. Nós temos casos, sim, de pessoas que estão cometendo saques de supermercados, de comida, para distribuir entre as comunidades. Isso são coisas que são novos desenvolvimentos nos Estados Unidos. Não vemos nada parecido há muito tempo. At the same time, one thing I've noticed in the marches is that while they are very energetic, they lack a clear leadership in terms of the politics, the organization, and the tactics of the marches. Us Americans have a lot to learn from Brazil and other areas from comrades who are in struggle. But this is the first initial learning experience for us, and that lack of experience shows itself on the streets. Sorry, can you repeat? Yes, no problem. One thing that I was saying was because Americans often lack this kind of political experience, you can see a lack of political direction and organization in the protests. Então, gente, esses protestos eles também são novos, no sentido de que eles são espontâneos. Você vê que eles não têm lideranças claras, a organização está se dando também de uma maneira muito espontânea. And this is happening because the situation is moving incredibly fast, as I'm sure some of you are following. And so there is a great need to develop political leadership in our unions, in the Black Lives Matter movement, and in other organizations that can unite and provide clear direction. Isso está acontecendo. Esses movimentos. Something again. Can you repeat? But I think one thing that's really important to understand is that because of the riots and the protests, now 4 of the officers who killed George Floyd will be charged. And at the same time, the police are being disempowered in the United States. E acho que é muito importante que todo mundo entenda que a causa desses protestos, por causa do crescimento do Black Lives Matter, por causa das lutas que estão acontecendo, que o policial que assassinou George Floyd foi demitido, está sendo processado, muito provavelmente vai ser condenado, e vários outros policiais também estão sendo acusados dessa cumplicidade. Isso é muito semelhante acontecendo nos Estados Unidos. And beyond the demand to arrest all 4 and to charge all 4 officers, there's another significant trend. In Minneapolis, the teachers union and the school district just ended their contract with the Minneapolis Police Department. Há um novo desenvolvimento as lutas mais imediatas pela condenação e prisão dos quais envolvidos diretamente no assassinato de George Floyd. Mas há outras demandas que também têm sido atendidas, como, por exemplo, o fato de que a Secretaria de Educação, algo semelhante com isso, de Minneapolis, tinha um contrato com o Departamento de Polícia de Minneapolis para proteger policiais e escolas. Esse contrato foi cancelado. San Francisco as well, our teachers union is fighting to end our contract with the San Francisco Police Department. In Los Angeles, the mayor has just voted to approve the cutting of millions of dollars in funds for the police.
This is demoralizing the police. Em São Francisco, nós estamos lutando junto com o nosso sindicato para conseguir o cancelamento da mesma forma. Los Angeles, que também é na Califórnia, a prefeitura cortou milhões de verbas que iam para o departamento de polícia. Isso é desmoralizante para as forças policiais do país. This rebellion has opened up the opportunity for transformative change. At the same time, repression from the state is powerful. The military has been deployed nationwide. Protesters have been killed by police and by white supremacists. Essa manifestação é algo muito poderoso para o país. Mas a repressão também tem vindo muita força. As Forças Armadas estão sendo mandadas para o conjunto do país, as várias Forças Armadas, e milhares de manifestantes já foram presos. The United States government implemented a curfew nationwide. That curfew did not work. We resisted it, and now it has been lifted. We can expect it to come back, but we are stronger than before. While repression is strong, foi implantado um toque de recolher em todo o país. Esse toque de recolher fracassou, sistematicamente, e o governo retirou. Ele provavelmente vai voltar, mas esperamos ter mais força ainda quando isso acontecer. And I'll just say one more thing. While repression is strong, and while we have much to learn, this is the first time in my lifetime, and in the lifetime of many, many people, where the American masses, led by a young Black revolutionary leadership and a multiracial movement of youth, are on the offensive against the U.S. government and the capitalists. E quero dizer mais uma coisa. Essa é a primeira vez na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço, massas nos Estados Unidos, dirigidas pela juventude negra, mas as massas da população em geral, estão na ofensiva contra a burguesia norte-americana e seu governo. Então tivemos a fala agora do companheiro José. Vamos ouvir o Regis falar um pouco sobre a discussão, né, sobre a luta do genocídio no Brasil com o povo negro, fazendo link com a questão internacional, as comparações, enfim. Opa, boa noite aí a todos e todas. Boa noite, Gabriela. Boa noite, José. Boa noite, Gabriel. Tá satisfação total aí, Rebeldia, pelo convite. Satisfação imensa estar participando desse debate. Como o José terminou aí a fala dele, nós estamos vivendo um momento histórico. Acho que a responsabilidade que pesa sobre essa geração agora, ela é muito grande. É como se a gente estivesse diante de a bola na marca do pênalti, no último minuto do segundo tempo, e está em jogo genocídio, está em jogo feminicídio, está em jogo desemprego, está em jogo a defesa do meio ambiente, e nós não podemos errar. A responsabilidade que pesa sobre essa geração, ela é muito, mas muito, muito grande mesmo. Muito grande. Nós não temos um Lenin, não temos um Trotsky, não temos um Marx, não temos um Malcolm, não temos um Steve Biko, uma Dandara, uma Winnie, mas a responsabilidade nossa é superior, talvez, a dessa última geração. Em primeiro lugar, nós temos muita coisa similar e também diferente, né, do racismo aqui do que nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos prevaleceu a supremacia branca em função da menor quantidade de negros, 13%, enquanto no Brasil não seria possível fazer isso em função da Revolução do Haiti, também do contingente
de africanos escravizados que vieram para o nosso país. O Brasil foi o país que mais recebeu africanos nessa condição, então aqui prevaleceu, na verdade, a ideologia de superioridade racial e não supremacia branca, ou seja, o racismo não foi criado leis efetivamente de segregação racial, apesar da gente ter vivido essa situação aqui no Brasil. Mas eu queria pegar um elemento, em primeiro lugar, em relação ao genocídio, porque eu acho que é muito importante a gente localizar o que significa o genocídio no Brasil e no mundo. Porque nós falamos que o genocídio é uma política de Estado, é um projeto de Estado. O Estado brasileiro tem um projeto de genocídio da população negra e que se expressa sem máscara e sem maquiagem agora com Bolsonaro. Mas é importante a gente identificar que esse Estado ele tem as suas instituições, é o Executivo, é o Legislativo, é o Exército, é o STF, tudo isso aí faz parte desse Estado que é genocida e que é ocupado por homens e mulheres. O governo de Bolsonaro praticamente só tem homem. E esse Estado tem dono. Então, é muito importante a gente localizar quem são os responsáveis pelo genocídio negro no Brasil e nos Estados Unidos, que são os grupos econômicos que controlam o Estado, para poder melhor controlar as massas que vivem em situação de pobreza e que vivem em situação de miséria. Daí a profunda desigualdade que nós vivemos. Segundo, é importante a gente compreender também que tipo de racismo que a gente está falando. O racismo que prevalece no mundo hoje não é aquele que foi criado no período da escravidão, em que a Igreja Católica se baseava nas passagens bíblicas. É um racismo que foi criado no século XIX, que saiu das passagens bíblicas e foi para o laboratório. É o racismo que serviu como base teórica para a dominação imperialista em todo o mundo, colocando o europeu como sinônimo de branco, o branco como sinônimo de superioridade e, portanto, todos os demais povos como sinônimo de inferioridade e, portanto, que deveriam ser dominados pelo europeu branco, que teria a missão de civilizar o mundo. É desse racismo que a gente está falando, profundamente enraizado na dominação imperialista. E a dominação imperialista na África, na Ásia, não se deu sem genocídio. Por que eu estou falando isso? Porque no momento em que o capitalismo enfrenta uma das suas maiores crises, talvez maior do que a crise de 1929, antes da pandemia, inclusive, o mundo já estava avançando para uma recessão econômica e talvez até para uma depressão econômica. Nesse momento, a tendência do capitalismo, na sua fase imperialista, é justamente de aprofundar a dominação e, portanto, ele não vai fazer isso sem intensificar as políticas racistas e as políticas genocidas. O projeto do imperialismo norte-americano, o Brasil, é justamente transformar o nosso país em uma colônia. Portanto, fazer com que seus trabalhadores vivam em uma situação de semi-escravidão. E isso significa o aprofundamento do genocídio do nosso povo. Todas as políticas que foram implementadas no Brasil, no último período, ou pelo menos nos últimos 30 anos, foi imposição dos Estados Unidos, daí a proximidade que nós temos com aquele país. Foi imposição dos Estados Unidos. E mesmo todos os países que incorporaram essas políticas de destruição de direitos sociais também foram obrigadas a incorporar política de tolerância zero. Para a gente entender a situação que o negro brasileiro vive hoje, não necessariamente a gente precisa voltar para os 300 anos de escravidão. Sim, nós temos que continuar denunciando, exigindo reparações históricas, mas os últimos 30 anos explicam muita coisa. Collor de Mello, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso em seus 2 governos, Lula em seus 2 governos, Dilma em seus 2 governos e 1 governo e meio, Temer e agora Bolsonaro. Todos eles incorporaram essas políticas. Em 1990, a população carcerária do Brasil era de aproximadamente 90 mil pessoas, que já era um número absurdo. Hoje são mais de 800 mil pessoas que são encarceradas em nosso país. Desse contingente, 337 mil pessoas não foram julgadas sequer.
Significa que os negros são culpados até que se prove ao contrário. Diferente lá do caso que aconteceu em Recife com o pequeno Miguel, que foi morto, que perdeu a vida daquele jeito, com toda a irresponsabilidade da mulher do prefeito, mas o que estão falando? Que ela não teve a intenção de matar. Para os brancos burgueses, eles são inocentes até que se prove ao contrário. O nosso povo é culpado até que se prove ao contrário. O que expressa a quantidade de presos que nós temos que nunca foram julgados em nosso país. A mesma coisa se dá em relação ao genocídio negro. É um absurdo o que acontece em nosso país. Um absurdo. Em apenas 10 anos, de 2006 a 2016, foram assassinadas mais de 500 mil pessoas em nosso país. Desse contingente aí, mais de 300 mil foram jovens negros. Nós tivemos um número de jovens negros assassinados em nosso país 7 vezes maior do que a quantidade de soldados que morreram na guerra do Vietnã. Isso é política de genocídio, é política de controle social. A desigualdade social e racial em nosso país é qualquer coisa. Nós temos a 9ª economia do mundo e somos o 7º país mais desigual do planeta. A renda média dos brancos brasileiros é 74% superior dos negros. 74%. Até no interior da nossa própria classe, os brancos pobres, segundo uma ONG do Reino Unido, fez uma pesquisa, os brancos pobres têm uma renda 46% superior à do negro brasileiro, isso no interior da nossa própria classe. Isso significa que parte da população negra hoje vive em situação de extrema pobreza. Dos mais de 100 milhões de desempregados em nosso país, nós temos aí aproximadamente 65 milhões de negros, que é o percentual de desempregados que nós temos em nosso país, de pessoas que estão desempregadas, subempregadas, ou chamados desalentados que nem mais procuram emprego. E, portanto, é necessário que a gente compreenda que está no momento decisivo para a gente mudar os rumos desse país e desse planeta. Os Estados Unidos está dando um exemplo de um elemento muito importante, que é a defesa da vida. A morte do George Floyd, só para concluir, ela tem uma série de elementos por trás dela. Tem a ver com a recessão econômica, tem a ver com a quantidade de desempregados daquele país, tem a ver com a matança que está tendo da pandemia, como está acontecendo aqui no Brasil também, mas tem a ver também com a defesa à vida, que é uma bandeira que a burguesia mundial abriu mão. E hoje, a defesa da vida passa a ser uma das tarefas mais importantes. As rebeliões são extremamente importantes, que colocam os Estados Unidos numa encruzilhada e se expande pelo mundo. É também uma rebelião para tentar rehumanizar os seres que o capitalismo está brutalizando. Não fosse a rebelião, o George Floyd seria mais um Zé Ninguém, mais um número. E aqui no Brasil, para concluir, nós temos que ajustar a conta com o Bolsonaro. Todos os governos anteriores são racistas. Todos os governos anteriores, para aplicar esse projeto do imperialismo, que é de neocolonização, de semi-escravidão, aplicaram política genocida. Só que Bolsonaro faz isso também por convicção política. É tarefa nossa, para ontem, derrubar esse governo, mas também nós vamos ter que ajustar as contas com o governo Bolsonaro. À medida que Bolsonaro permanece no governo, aumenta o genocídio do nosso povo. Então, a primeira tarefa da nossa classe é derrubar o Bolsonaro, derrubar o Mourão e botar toda a sua tropa para fora. É isso. Aqui tá um calor danado, viu? Muito calor, muito. Do nosso companheiro Hertz, né? E que deixa claro, né, algumas coisas que são tão óbvias, mas que passam tão despercebidas. No livro de Silvio Almeida, ele faz uma análise, né? Ele fala sobre o racismo individualista, que é quando o racismo ele era percebido como uma patologia, como uma doença, e depois a gente veio para
a concepção institucional. Foi o que o Hertz falou. Nossas instituições, elas perpetuam as opressões no nosso país, no mundo. A gente tem a liderança do judiciário, a liderança do executivo, todas lideranças racistas. Então, é importante observar que, para a gente mudar esse cenário, é necessário luta de classe, porque as pessoas pretas nunca vão tomar o meio de produção sem luta de classe. A gente está no que o capitalismo e o neocolonialismo, eles agem diretamente na nossa vida. Eu acho que passados, né, eles eram menos escancarados, mas nos últimos tempos tem sido tão para todo mundo comete racismo, e fica tão claro que as nossas instituições são racistas, fica tão claro que as nossas reitorias de universidades são racistas, que a nossa polícia é racista, porque eu, como mulher preta, ao sair na rua de noite, tenho medo, mas não medo de acontecer algo por outro homem também, mas medo também da polícia me parar e no direito de me explicar. Então, assim, é muito necessário observar isso, que não vai ter a queda do racismo sem evolução, sem luta de classe, porque os nossos meios, a nossa liderança está em mão de pessoas racistas, está em mão de gente que quer perpetuar esse sistema de opressão. O governo, a propaganda de governo de Bolsonaro, do nosso governador aqui no Rio, foi baseada em cima de racismo. Como um homem, no vídeo para uma reportagem, fala que se um filho dele aparecesse com uma mulher preta, ele nunca apareceria, porque ele foi dado, sabe? Então, são coisas que sempre foram claras para todos. E quem elegeu Bolsonaro tem as mãos sujas de sangue também, porque o racismo dele sempre foi escancarado. O governo de Wilson Witzel sempre foi escancarado o racismo. E agora eu passo a fala para o companheiro José novamente, para falar sobre o racismo nos Estados Unidos, como se deu, são as origens do racismo nos Estados Unidos. Thank you very much, Gabriela, and thank you, Hertz. The next point I will be speaking about, as Gabriela stated, will be about the history of racism in the United States. And I simply want to share 3 main points. Muito obrigado, Gabriela Hertz. Desculpa, gente. Obrigado, Gabriela Hertz. Falar um pouco sobre a questão dos Estados Unidos. São 3 pontos. In the early days of the United States, during the colonial era, lifelong slavery did not yet exist. The colonial plantation owners had both European and African indentured servants. Então, em primeiro é muito importante, primeiro, tem que antes de chegar, de começar negra nos Estados Unidos, não existia isso toda a vida. Em vez de servidão, em que uma pessoa assinava um contrato em que ela trabalhava de graça para um senhor, vários brancos viviam sob esse regime, era muito diferente depois de um tempo. That the first bourgeoisie in the United States, the plantation owners, created race in the United States and turned African indentured servants into lifelong slaves was primarily to avoid the multiracial white and black rebellions that were threatening the existence of the plantation system. Racism was created as a form of social control. O grande motivo pelo qual a primeira burguesia norte-americana cria a ideologia racista é porque
estavam acontecendo lutas multirraciais importantes de unidade dos trabalhadores negros dessa burguesia agrária, a burguesia das plantations, das grandes fazendas de exportação. This is explained in a book which I recommend called The Invention of the White Race by Theodore Allen. And it explains what I'm saying right now, that for the US government, a multiracial rebellion led by the Black community is its greatest nightmare, both back then and today. The name of the book, sorry? The Invention of the White Race. Então, esse processo descrito de Theodore Alf, da invenção do ódio racial, a gente vai colocar depois o título para vocês. Fica em muitos detalhes como isso foi o seu. The second point I want to make is around the 1960s in the United States with the work of the revolutionary Black Panther Party, which I'm sure you know of. There was a case. Should I stop? A segunda questão que eu quero explicar é sobre 60, nos Estados Unidos, em que houve um partido dos Panteras Negras, um partido revolucionário que vocês já ouviram falar. While the politics of the Panthers were a mixture of revolutionary nationalism and socialism, in Chicago, led by the young Fred Hampton, the Black Panther Party formed a multiracial coalition of young white workers and young Latino workers called the Rainbow Coalition. Embora a política de Panteras Negras, no geral, fosse uma combinação de socialismo com nacionalismo revolucionário, em particular Chicago, no estado de Illinois, no norte, sob a direção de Hampton, o Partido dos Panteras Negras criou uma organização única com trabalhadores brancos jovens, que era conhecido como coalizão arco-íris, Rainbow Coalition. It was in the middle of that work, once again led by the young Fred Hampton, in which Fred Hampton was murdered in his house by the Chicago Police Department. E foi no meio desse processo que o jovem, o principal dirigente desse processo, foi assassinado dentro de casa pela polícia de... Thank you. And today, with the rise of the Black Lives Matter movement, the perspectives, the influence of the Black Panther Party, and even before of the Haitian Revolution and other important examples in history, are coming back into the streets. And so now we have the possibility. Agora, com o movimento Black Lives Matter, tomando que dons negras, Fred Hampton em particular, podem se tornar reais. Okay. And so, in a way in which it wasn't the case in the early years of the Black Lives Matter movement, now you see a much stronger sense of multiracial support for Black Lives Matter in combination with the other demands that have come up in relation to the economic crisis and the pandemic. E agora, a forma que não era possível, nos anos do movimento Black Lives Matter, as demandas pelas quais nós lutamos, elas se tornaram viáveis. California, which many of you know used to be part of Mexico, was indigenous land, and was stolen, right, by the United States in an attempt to extend slavery. That history is still very present here. But what's also very clear is that amongst the Mexican and the Latino community, especially amongst immigrant workers, there is a growing solidarity with the Black Lives Matter movement, which is fundamental.
aqui no meu estado, que, como vocês também provavelmente devem saber, o México foi roubado dos Estados Unidos, dos indígenas e depois dos mexicanos. Ela é importante nesse aspecto porque os latinos aqui, a juventude, mas o conjunto, tem demonstrado uma solidariedade impressionante. Thank you very much. That is it. É isso, gente. Obrigado. Passo novamente a fala para o nosso companheiro Hertz para falar sobre a origem do racismo, né, no Brasil, como se deu, né? Ele deu uma introdução no comecinho. E falar sobre o mito da democracia racial, né? Que tem sido muito falado nos dias. E é isso. Gabriela, primeira pergunta, por favor. Repita para mim, por favor. Para falar sobre como se deu a origem, né? Como começou o racismo no Brasil, começou lá em 1500. Mas falar especificamente e falar sobre o mito da democracia racial tem sido um assunto muito reforçado nos últimos dias pelo movimento negro. Tá. Como eu falei na intervenção anterior, né, então teve essa diferença em relação aos Estados Unidos, né? Então aqui logo depois da abolição da escravidão, e a abolição da escravidão ela não se deu simplesmente em função da assinatura da Princesa Isabel, lá do 13 de maio de 1888, mas a gente vivia no Brasil uma situação pré-insurreicional. Na verdade, a Lei Áurea foi uma medida preventiva para evitar que o Brasil fosse para uma situação de insurreição popular. Em primeiro lugar, isso. 2, o que fazer com a imensa população negra que saiu das senzalas e agora estava sendo deslocada para a favela? Então, no Brasil havia um projeto, e ainda existe até hoje, que era de eliminação física, atenção, eliminação física da população negra. A burguesia brasileira que se negou a enfrentar o imperialismo, no caso, à época, a Inglaterra, preferiu se submeter ao imperialismo inglês. Então, para justificar a profunda desigualdade social do país, o atraso econômico do país, colocava a responsabilidade sobre a quantidade de negros e negras que havia em nosso país. Portanto, o Brasil seria um país atrasado, não em função da dominação imperialista, mas sim pela quantidade enorme de negros, negras e mestiços, como eles diziam na época. Portanto, a solução para que o Brasil alcançasse o status de nação civilizada seria justamente transformar o Brasil em um país de brancos. Portanto, era uma política de genocídio negro que foi cessada com a eclosão da Primeira Guerra Mundial, que cessou um pouco a migração dos trabalhadores europeus para cá, né? Ainda que, evidentemente, parte, sobretudo dos italianos, chegavam aqui numa situação de semi-escravidão também, né? Tinham que pagar a passagem deles, etc., e trabalhar durante muito tempo sem receber nada. Então, é a partir daí, com a necessidade de incorporar o negro ao mercado de trabalho, com a substituição de importação, porque o Brasil começa a se industrializar depois da crise de 1929, então os negros vão ocupar os piores serviços, mas vão começar a adentrar o mercado de trabalho, é que surge com muita força o mito da democracia racial. O mito da democracia racial retira a responsabilidade das desigualdades da estrutura da sociedade, ou seja, o Brasil era um país racialmente democrático, e ser racialmente democrático, então a situação em que os negros se encontravam não era um problema do capitalismo brasileiro, não era um problema do racismo brasileiro, que nem existia na visão deles, era um problema do próprio negro, do negro. Ou seja, o mito da democracia racial, ele justificava a ideologia de que o negro estava na base da pirâmide porque era racialmente inferior e os brancos
burguesia branca no topo da pirâmide, porque era racialmente superior. O mito da democracia racial é a justificativa da superioridade, da ideia de superioridade e inferioridade negra que prevaleceu durante muito tempo no Brasil. Inclusive, funcionava como instrumento de amortecer a luta de classe e de raça em nosso país. Esse mito, ele começa a cair em 1988, é muito importante a gente falar disso, porque tem gente que está falando que no Brasil o pessoal não explode porque somos cordiais. Em 1998, quando a burguesia brasileira tentou comemorar o centenário da abolição, teve manifestação em todo o país, só no Rio de Janeiro foram mais de 5 mil pessoas que estavam na rua, e foi necessário colocar o exército na rua. 95 também foi um momento de ascenso dos negros aqui no tricentenário de Zumbi dos Palmares, exigindo que Zumbi fosse reconhecido como herói nacional, como tantos outros, e que o 20 de novembro fosse considerado como o Dia Nacional da Consciência Negra, que é tudo isso que essa Fundação Palmares a Fundação Palmares não, o Sérgio Camargo está tentando ir contra, a Fundação Palmares, o governo Bolsonaro está tentando transformar no abrigo de capitão do mato. Abrigo de capitão do mato. No último período, esse mito da democracia racial ele foi bastante questionado. E isso se expressa na quantidade de negros que tem se assumido enquanto tal, tem se autodeclarado. É algo muito progressista, que vai no encontro às teses da esquerda reformista brasileira, que diz que a gente estava vivendo uma onda reacionária, uma onda conservadora, quando era justamente um dos momentos em que mais os negros não só se identificavam, mas que lutavam também ao lado dos brancos pobres em nosso país. Então, tudo que o Bolsonaro está tentando fazer agora é tentando reconstruir essa ideologia do mito da democracia racial em outro patamar. Porque o mito da democracia racial é também um instrumento para naturalizar o racismo, para naturalizar o genocídio negro. Portanto, os negros não estão sendo mortos porque existe racismo no Brasil. Os negros estão sendo mortos porque são inferior, porque são incapazes, porque são preguiçosos, porque são violentos. É toda essa ideologia que está marcada pelo governo Bolsonaro. Toda essa ideologia. Portanto, é muito importante isso que está acontecendo nos Estados Unidos. É muito importante para nós. Sobretudo, está acontecendo nesse momento, para concluir, um movimento que, evidentemente, tem à frente os negros, mas que consegue arrastar junto consigo os latinos, os brancos pobres, e é possível reconstruir o movimento negro dos Estados Unidos e do Brasil num outro patamar, um movimento mais classista, que tenha um projeto anticapitalista e que consiga construir a unidade da classe trabalhadora. Era isso. É interessante, né, esse ponto da unificação, que é o que o PSTU prega, né? Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados, e a gente precisa unificar forças para promover a revolução contra o racismo, contra a opressão capitalista. E muitas pessoas levantado o debate se é realmente necessário, né, pessoas pretas estarem nas ruas no meio de uma pandemia, num estado que está em colapso da saúde. E a resposta é porque as operações na comunidade não pararam, a polícia continua subindo a favela, continua atirando em corpos pretos. E se a gente não morrer de corona, né, a gente vai morrer de bala perdida, porque uma das maiores invenções do capitalismo é que o não tem condição de te manter em casa e de te manter alimentado, de te manter com as contas pagas, com conforto. A gente está indo para a rua nesses últimos dias pedindo o direito, né, e o direito de viver a pandemia com dignidade, porque nas comunidades a polícia não parou de atirar, o patrão do serviço essencial, que não é essencial, falou que se não for trabalhar vai mandar embora. Então, assim, o Estado fala pra gente que a gente não pode ficar em casa porque o Estado não tem dinheiro. Mas você já se perguntou para onde tem ido suas contribuições? Até da bala que tu compra, os impostos que aquilo ali leva.
Então, assim, é muito necessário levar a esse ponto, que o Estado continua matando, o trabalhador continua sendo explorado sem direito ao conforto, entende? Muitos países aí fora estão permitindo, estão pagando 80% do salário, estão dando uma bolsa, e a gente está tendo que se humilhar por R$ de um auxílio, e a maioria das vezes, né, nem todos podem receber, ou se expor numa fila, né, com risco. Então, é muito necessário observar isso e observar que sem luta de classe, né, novamente falo isso, não tem como vencer o capitalismo, vencer o racismo. É necessário, sim, estar nas ruas nesses dias, porque a gente não tem direito à vida. E se tem, nos é tirado. E eu vou passar agora para o companheiro José para apresentar a saída, né, para todos os problemas, todos esses, que é a revolução socialista, né, que é o que nós acreditamos. E eu passo a fala agora para o companheiro José. Thank you very much, Gabriela. I am waiting for the comrade who is translating for me. There he is. All right, are we ready? Okay, so the last thing I'll be speaking on today is about the prospects of the socialist revolution in the United States in light of what is happening today. A última coisa sobre a qual eu vou falar hoje é sobre as perspectivas do movimento revolucionário nos Estados Unidos, considerando os últimos acontecimentos. United States, at the moment, there is a great rebellious rage due to the pandemic, due to the economic crisis, and due to racist police killings. Nos Estados Unidos, no momento, há uma enorme onda de raiva cobrindo o país por causa da pandemia, por efeito de crise econômica e por causa do racismo dos racistas capulistas cometendo no país inteiro. Thank you. Even before the rebellion that we're seeing now, during the pandemic, in the United States, we've been seeing hundreds of strikes, mostly illegal strikes. Antes dessa crise atual, mesmo antes da pandemia, nos Estados Unidos, a gente já estava vendo centenas de greves, especialmente greves ilegais, greves wildcat, como eles chamam, que não são aprovadas em sindicatos estatais de trabalhadores ou mesmo assim. At the same time, the forces of the right have also been taken to the streets. There have been armed protests by white protesters who want to reopen the economy and who are being funded by billionaire organizations in the United States. Ao mesmo tempo, a direita reacionária também tem feito há protestos na cultura da economia que são financiados pelas grandes empresas. The rebellion that we're living now is bringing these two forces into a much more acute conflict. During the rebellion, we're also seeing a greater role of the labor movement that we did not see before in the Black Lives Matter movement. E a crise da pandemia está fazendo essas duas forças entrem numa fase muito mais aguda do conflito. E nós estamos vendo também um envolvimento muito maior das organizações da trabalhadora do que havia em relação ao Black Lives Matter. We have bus drivers who have been refusing to collaborate with the police. We have teachers who are kicking police out of our schools. Nós temos motoristas, trabalhadores rodoviários que estão se recusando a transportar policiais para a repressão e a trazer prisioneiros para levar manifestantes presos. Nós professores que estão lutando nas escolas e lutando para retirar os policiais das escolas. We also have nurses, for example, who are lending their support to the protest by helping out injured protesters.
we have here the great possibility of uniting different sectors of the working class in support of the rebellion. Nós também temos os setores da saúde, especialmente da enfermagem, que estão ajudando, indo aos protestos e oferecendo ajuda aos manifestantes que se ferem. Nós temos aqui a possibilidade de organizar uma parcela muito importante da classe. At the same time, we are also waging a very important democratic struggle. As I mentioned before, states have been implementing curfews, which have been lifted. The federal government, Trump in this case, has attempted to take control of sections of the military to use them to crush the rebellion in the streets. E ao mesmo tempo a gente tem a possibilidade de causar enormes estragos. Os governos têm implementado toques de recolher que não andando. E Trump, no governo federal, trazer mais setores militares para reprimir os protestos. Over the last few days, there have been scores of police officers who have quit their jobs as a result of what is going on. In addition, there are important divisions within the military, a large part of which is people of color. Nos últimos dias, nós vimos cenas de políticos pedindo demissão. E, ao mesmo tempo, há uma divisão muito clara nas forças de repressão. A parte muito grande dos militares. So this creates very favorable conditions for the growth of working class organizations and socialist organizations. Então, isso cria condições muito favoráveis para organizações socialistas e organizações da trabalhadora. And so riots and protests do not last forever. We have to start thinking about building long-term organizations, a revolutionary party, around working class demands. Mas é importante que se lembre que protestos e rebeliões não duram para sempre. Nós temos que começar a nos preocupar com o que a gente vai fazer a longo prazo. Nós temos que começar a construir organizações da classe trabalhadora, partidos revolucionários. We are in a better position because of the rebellion to unite forces to end the pandemic, to provide guaranteed income for all workers to stay home, to demobilize and disempower the police. Nós estamos agora em condições melhores para nos organizar, para enfrentar os ataques, para garantir renda, para que as pessoas possam ficar em casa e não serem contaminadas porque foram obrigadas a trabalhar. And as I'm sure many of you would agree, one of the fundamental tasks of our time is the building of a nationwide revolutionary party that can exert influence over national events and have a serious base amongst millions of working class people in the United States. E como com certeza vocês vão concordar, nós temos uma tarefa urgente de construir um partido revolucionário de escopo nacional que possa organizar milhões de trabalhadores e trabalhadoras unidos para lutar contra os ataques do governo da burguesia. At the same time, one of the fundamental challenges of building that party is the racial divide in the United States. The American left is still largely white and disconnected from the working class, in particular the Latino and Black working classes in the United States. Ao mesmo tempo, um dos grandes obstáculos para isso acontecer é o racismo dentro da própria esquerda. As organizações de Estados Unidos são visivelmente muito brancas e têm muita dificuldade de se ligar para alcançar a consciência dos trabalhadores e trabalhadoras e da juventude, especialmente negra e latina. And so the party that we build has to very seriously study the race question,
and do everything in its power to elevate the leadership of young Black revolutionaries, to understand the role of race in the socialist revolution in the United States, and to put a final end to the criminal attempt at Black genocide in the United States and worldwide. E, portanto, qualquer organização que tente se construir como uma organização de esquerda precisa estudar profundamente o tema do racismo. Precisa fazer tudo o que for possível para criar dirigentes e quadros negros para com isso conseguir melhor preparar a ação, melhor dirigir esses trabalhadores, essa juventude, contra os vários ataques racistas e particularmente contra o genocídio de negros nos Estados Unidos e em todo o mundo. And now, today, as a result of the multiple crises of capitalism, the pandemic, Black genocide, the economic crisis, history is moving incredibly fast, and we have to prepare our forces to confront it. E agora, o resultado dessas muitas crises que se cruzam, a pandemia, a crise econômica, o genocídio negro, estamos em condições históricas, nós estamos num momento histórico em que nós temos como levar adiante essa tarefa com muito mais peso. I think we have to be ready for the unexpected. Even before the Russian Revolution, Lenin didn't necessarily see that coming. He was also surprised. And so with that being said, I want to lend a very warm hug and love to all of my comrades. Let us stay in touch, and let's build the Revolutionary Party worldwide. E eu acho que a gente tem que se preparar para o imprevisível, esperar o inesperado. Mesmo antes da Revolução Russa, o próprio Lenin não tinha claro que ia acontecer. Então, isso eu quero vocês todos um abraço apertado para todos os camaradas do mundo e dizer que nós temos que continuar. Ok, vou falar algumas perguntas, né, que deixaram aqui na nossa live, e a primeira é para o nosso companheiro Hertz. A pergunta começou com o levantamento do fato que hoje a pessoa que perguntou está morando em Londres, e por lá estão vivendo também um número crescente de manifestantes saindo na rua em ansiedade a rebelião que se desenvolve nos Estados Unidos. Mas também palavras de ordem próprias entre elas, que o Reino Unido não é inocente. Hertz, penso que o processo revolucionário no Brasil tem que obrigatoriamente que passar pela questão negra. O que você pensa sobre isso? Hertz, seu microfone está desligado. Opa, tá, Gabriela. Então, o Brasil é o país mais negro fora do continente africano. E é o segundo em números absolutos de população negra no mundo, ficando apenas abaixo da Nigéria. Evidentemente que só o quantitativo não é suficiente para dizer se a revolução passa ou não também pela população negra. Mas tem a ver também com a localização da população negra nas relações de classe no país. O sujeito social da revolução é a classe operária. Os negros são a maioria entre a classe operária e, inclusive, são aqueles que fazem parte do setor mais explorado, com as desigualdades salariais, de trabalho, etc. E isso gera um sentimento de ódio muito grande em relação ao capitalismo. Esse é um elemento que eu queria destacar em primeiro lugar. 2, nós vamos ter que fazer um balanço de tudo que aconteceu no último período, evidentemente que da luta
da classe trabalhadora de maneira geral, mas em relação ao nosso tema aqui também, um balanço sobre as lutas raciais, movimento negro, como é que nós nos portamos, etc. É importante, fazer o balanço não faz mal para ninguém, mas é extremamente necessário para a revolução. Eu falo isso porque, para que efetivamente a gente una a vanguarda negra e branca, é necessário que a gente separe o marxismo do stalinismo. O stalinismo foi uma pecha muito grande no caminho do marxismo no último período, sobretudo no que tange a luta contra as opressões. No primeiro momento, chegaram inclusive a falar que o problema das desigualdades raciais era um problema que você resolveria depois da Revolução Socialista. Portanto, não precisava tocar nesses temas agora. Muito pelo contrário, os stalinistas afirmavam que, inclusive, a luta contra o racismo dividia a classe. Não era o racismo que dividia a classe, era a luta contra o racismo que dividia a classe. O José falou muito bem dos Estados Unidos e sabe o quanto que pesa a traição dos stalinistas naquele país, né, que inclusive orientaram as organizações negras a não lutar contra Roosevelt no período da Segunda Guerra Mundial, porque a prioridade era a frente ampla contra o nazifascismo, né? E, portanto, boicotou as lutas negras, justamente no momento de maior dinâmica da luta do movimento negro com a esquerda comunista dos Estados Unidos, que foi justamente a década de 30 do século passado. Mas não só isso, mas as traições em relação às revoluções africanas. O Stalin pregava que na África as lutas tinham que ser contra o imperialismo do chamado nazifascismo, porque o outro imperialismo era democrático, Inglaterra, França e assim por diante. Boicote tremendo. Boicote tremendo. Então, a tarefa que está colocada para a gente, teve toda uma geração de lutadores que se formaram na década de 70, que se formaram na década de 80 e que na década de 90, infelizmente, foram incorporados ao Estado burguês quando o PT assumiu o governo. Eu estou falando isso porque a responsabilidade que vai recair nos ombros, que está recaindo nos ombros da sua geração, Gabriela, da geração do rebeldia, da geração da negrada que está se formando, enfrentando o genocídio negro, enfrentando o feminicídio negro, enfrentando o encarceramento em massa, enfrentando a violência policial nas quebradas. É essa geração que vai estar à frente das lutas aqui em nosso país. Eu não tenho sombra de dúvidas em relação a isso. E também a elaboração teórica vai ser muito importante para a gente. A teoria não é uma coisa da pequena burguesia. O marxismo não foi uma teoria elaborada para as academias. É óbvio que a gente acha que a academia também tem que estudar marxismo. É para a classe operária, é para os explorados, é para os oprimidos. Eu fiquei muito preocupado com um conceito que está sendo muito utilizado desde das rebeliões nos Estados Unidos, que é do racismo estrutural. O prefeito de Minneapolis chegou a falar sobre isso. Ele assumiu, falou, olha, essa rebelião aí tem a ver com os 400 anos de opressão, etc. e tal. Então, significa o seguinte, foram 4 séculos de escravidão e pouco mais de 130 anos de trabalho livre. Então, temos que ter paciência. Não dá para resolver em 4 anos. O próprio Trump, antes de ontem, falou isso. Isso é resultado do racismo estrutural. A Globo está falando isso. Está todo mundo falando isso. Que é como se os responsáveis pela situação do negro fosse Cabral, fosse Cristóvão Colombo, fosse Dom Pedro I, Dom Pedro II, Princesa Isabel, tivesse tudo por passado, e isso é só consequência desse período histórico. É como se a luta contra o racismo fosse uma luta contra fantasmas do passado. E não é. São com seres vivos, como diz aqui no Maranhão, vivinho da Silva, que nós temos que identificar, que são as grandes empresas. No Brasil, 1% dos mais ricos controlam uma riqueza que corresponde a 6, 7 vezes mais aquilo que está entre os 50% mais pobres, que em sua maioria são negros e são negras. É a tarefa que está colocada para a gente. Por último, o José já falou e eu queria reforçar isso também. Nós temos que discutir a direção. A nossa classe, ela não é educada a lutar.
Ela luta quando ela sente necessidade de lutar. E quando ela vai para a luta, ela explode. Nós não podemos mais fazer a experiência que nós fizemos com a Frente Popular. Por isso que eu falei, não é o Estado como ente abstrato. O Estado teve governo e todos os que governaram no último período foram coniventes com as políticas genocidas, aplicaram políticas genocidas em nosso país, de encarceramento. O caso, por exemplo, da lei antidroga do Lula e agora da lei antiterror, que estão querendo utilizar aqui no Brasil para combater as organizações antifascistas. Nós não podemos nos apegar a essa falsa polarização de PT, Bolsonaro, da Frente Ampla, que estão querendo construir de esquerda, e os chamados fascistas. No período que Palmares mais cresceu no Brasil, Palmares é um exemplo muito grande para a gente. Era uma guerra que havia entre a Holanda e o exército luso-espanhol. E os espanhóis e os portugueses falavam: escravos, lutem do nosso lado, porque nós daremos a liberdade a vocês. Os holandeses diziam: lutem do nosso lado, que nós daremos a liberdade a vocês. E a maioria dos escravos disse: tanto um quanto o outro querem nos escravizar. A alternativa foi construir Palmares, foi construir os quilombos. A nossa alternativa nesse momento não é ficar nem do lado de um, nem do lado do outro. Nós queremos construir unidade para derrubar Bolsonaro, mas nós queremos unir a classe para destruir com o capitalismo. E para isso é necessário que tenha uma direção revolucionária, que tenha um partido, que tenha um programa, porque a classe não se guia só por suas reivindicações e necessidades. A classe se guia também por suas experiências. E ela fez experiências importantes no último período com esse setor. E se a gente não apresentar uma alternativa nesse momento e a construção de um partido e de movimentos importantes, esse país pode ir para a barbárie. A bola na marca do pênalti significa justamente isso. Nós podemos errar no escanteio, nós podemos errar na cobrança do lateral, nós não podemos errar no pênalti. É urgente a construção de uma sociedade no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo. Bom ponto, né, sobre a fala do racismo estrutural, porque tem acontecido um epistemicídio da teoria do racismo estrutural. Agora todo mundo fala de racismo estrutural, eles são racistas estruturais, e é muito importante falar sobre isso, que a gente não tem uma luta com os mortos, com quem descobriu o Brasil, a gente tem uma luta com pessoas reais hoje, contra o nosso presidente, contra nossas instituições racistas. E a próxima pergunta é para o nosso companheiro José, que é como é o pensamento sindical nos Estados Unidos em relações com as pautas racistas? José, the labor movement works in the US. How is the labor thought about their relations with the racial movement? Well, one thing I'll start by saying is that our labor movement has a long way to go. Right now in the United States, the vast majority of workers are not even unionized. 8 to 10% of the working class in the United States is unionized. Olha, dá para dizer que o movimento sindical nos Estados Unidos tem um longo caminho pela frente. Nesse momento, a enorme maioria da classe trabalhadora norte-americana sequer é sindicalizada. Os sindicatos são alguma coisa entre 8% e 10%, mais ou menos. We have a long way to go in the United States. From the days of the history of the early Communist Party and the formation of large unions that look to unite the different races of the working class in a common struggle. Nós andamos já bastante desde os primeiros dias, já passou desde os primeiros dias em que os comunistas nos Estados Unidos fundaram os primeiros sindicatos em que estavam unidos nas suas bases trabalhadores brancos e negros para lutar. And I think today, one of the fundamental tasks of socialists is mobilizing our unions and mobilizing the labor movement in general to take up these anti-racist, pro-black,
anti-capitalist demands. E eu acho que hoje, uma das tarefas das nossas organizações sindicais é educar suas bases e se preparar para assumir essas demandas dos negros, dos latinos, as demandas de conjunto dos setores oprimidos da sociedade norte-americana. After about 2 or 3 days of protests in Minneapolis, one bus driver in Minneapolis started a Facebook page called Union Members in Solidarity with George Floyd. After 2 days, close to about 2,500 to 3,000 members joined that Facebook page. No segundo dia dos protestos pela morte do George Floyd, um motorista de Minneapolis usou a transportar prisioneiros, né? E fundou uma página no Facebook. Criou o Facebook para outras pessoas que quisessem junto com ele. Alguns dias depois, how many people joined the Facebook page? After about 2 or 3 days, there were close to 3,000 members. Então, algumas centenas e milhares de pessoas estavam nessa. Besides that, unions nationwide, nurses unions, teachers unions, and others have put out very strong statements against racist police brutality and in favor of anti-racist and pro-Black demands in their workplaces and communities. E depois, alguns sindicatos nacionais muito importantes, dos trabalhadores de enfermagem, vários sindicatos de professores, fizeram declarações bastante fortes sobre a questão racial nos Estados Unidos, sobre a repressão policial, protestos. É isso. Thank you. At the same time, proclamations are not enough. We need to push our unions to educate our members about what is going on, to use its resources to support the rebellion, and to use its resources to unionize larger sections of the working class so that we are more powerful to participate in these rebellions and to fight for our demands. Mas é importante, evidentemente, proclamações, moções de repúdio, né, não são suficientes. Então é muito importante que os sindicatos se organizem para educar os trabalhadores nas suas bases e mobilizar eles para participar dessas lutas. And to finish, I think there are some very strong examples of how that is happening in the United States. We are kicking police out of schools in several cities in the United States. Bus drivers in cities have refused to cooperate with the police. And as I mentioned before, we have nurses also in the front lines of struggle. There is much work to be done. At the same time, these are important beginnings that socialists need to identify, to fortify, and to expand as far as possible in the working class movement. Gabriel caiu, né? Problemas técnicos, no. Bueno, por aqui eu consegui um ventiladorzinho aqui, agora tá ventando um pouco. Cadê você, Gabriel? Apareceu.
Okay, the comrade, el compañero me ha pedido que hable en español por un momento. Simplemente estaba diciendo que tenemos mucho trabajo que hacer en el movimiento sindical en los Estados Unidos. Hay buenos ejemplos de obreros en sindicatos que han mostrado su solidaridad con el movimiento en las calles. Tenemos que seguir ese trabajo, fortalecer ese trabajo dentro de los sindicatos y también impulsar la sindicalización en los sectores que no están sindicalizados, y que este momento de lucha antirracista, de lucha en contra del gobierno, es una oportunidad muy importante para hacerlo, ¿no? Porque así estaremos en una posición mucho más fuerte para enfrentar esta crisis y esta rebelión y la pandemia. Simplemente estaba diciendo eso. ¿Sí me entendieron o no? Un poquito. Oi, pessoal, nosso outro tradutor aqui, ele saiu um pouquinho da live, eu estou entrando só para traduzir essa última parte. O nosso companheiro José falou que a gente precisa fortalecer, né, as nossas entidades sindicais e, na verdade, expandir o trabalho que hoje os sindicatos têm, né, fazer uma grande campanha para abarcar todos os trabalhadores, principalmente os trabalhadores oprimidos nos Estados Unidos, mas também entendendo a necessidade dos revolucionários da construção do partido, né, dentro dos Estados Unidos, para conseguir abarcar todos esses trabalhadores que hoje se levantam contra a pandemia, se levantam contra o Trump e os governos e as polícias, e que precisam se organizar no final. Es todo. Uma pergunta para o companheiro José. Movimento negro durante o governo Obama. Como que era o movimento negro durante o governo Obama? Sí, muy buena pregunta. Para empezar, la elección del presidente Obama, para muchas personas, inauguró un periodo posracial, es decir, un periodo en el que ya no existía el racismo porque teníamos un presidente afroamericano. A eleição do presidente Obama, então, inaugurou um período em que, teoricamente, não existiria racismo, né, por causa da eleição de um presidente negro. Lo que es muy interesante y importante es que el movimiento de Black Lives Matter comenzó bajo la presidencia de Obama. O que é muito interessante e importante é que o movimento Black Lives Matter, que é Vidas Negras Importam, começou sobre a presidência do Obama. Creo que hay un ejemplo muy importante. En la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland, hubo un grupo de, creo que 4 o 5 policías, algunos de esos policías eran negros, que asesinaron a un joven que se llamaba Freddie Gray. Eu acredito que existe um exemplo muito importante, que é na cidade de Baltimore, né? Tinha um grupo de policiais, 4 ou 5 policiais negros que assassinaram um jovem negro que se chama Freddie. Sí, se llamaba Freddie Gray. Esa ciudad de Baltimore también es liderada por un sistema político que principalmente es constituido por políticos afroamericanos. Essa cidade em Baltimore, né, ela é constituída por um sistema, por um governo que é permeado por dirigentes, né, enfim, pessoas que estão no governo e são negros. Al escuchar a Obama hablar de esas protestas, creo que en el 2016 o 17, él usó el mismo lenguaje que usaría un político blanco, que ellos son criminales, que son anarquistas, thugs, por ejemplo, que son gángsters, que son cholos.
Y bueno, este momento, especialmente lo que pasó en Baltimore, lo que pasó en Ferguson, demostró la mentira y la falsedad de que los Estados Unidos había avanzado y había dejado atrás el racismo. Então, diante dessa situação, o Obama usou palavras, né, se expressou da mesma forma que se expressaria um político branco. Ele falou que aquelas pessoas que estavam lá protestando eram criminosos, que eram thugs, né, em inglês, e isso colocou abaixo toda a ideia de que os Estados Unidos teria superado o racismo, né, de que se eles estariam vivendo, os negros nos Estados Unidos estariam vivendo em uma sociedade pós-racista, né, sem racismo. Y para terminar, el movimiento de Black Lives Matter ha aprendido mucho de esa experiencia. Y ahora la gente en las calles y la juventud afroamericana que está dirigiendo el movimiento es mucho menos propensa a escuchar y aceptar las promesas de los políticos afroamericanos o de los grupos o de las iglesias afroamericanas que quieren desmovilizar el movimiento, o de otros grupos comunitarios que son liberales y que también son dirigidos por políticos o dirigentes afroamericanos y que juegan un papel de cooptación y de desmovilización. Ahora la juventud ha aprendido de la experiencia de Obama y en cierto modo nos hemos fortalecido. Então, hoje, a maioria da juventude está menos propensa a acreditar nessas promessas e nesse tipo de ideologia, principalmente também de igrejas ou mesmo de instituições liberais que são dirigidas por políticos negros e que hoje vão às ruas, né, vão à luta, rompendo com essa ideologia de democracia racial que era liderada pelo Obama, né, nos anos do governo Obama. Gracias. Es todo lo que tengo que decir al respecto. Obrigado, é tudo que eu posso dizer agora, o que eu tenho a dizer sobre isso. Muito obrigada ao José e ao Hertz, né, pelas falas de hoje. E eu queria dar a vocês, né, a conhecerem o Rebeldia e virem se organizar junto conosco, porque não há revolução sem organização, não vamos conseguir fazer nada sem se organizar. Então sigam as páginas do Rebeldia no Facebook, no YouTube, no Twitter, e estão passando aqui embaixo, né, o canal, o user do Twitter. E eu passo a fala para o companheiro, para o José, para eles estarem se despedindo, né? Quero agradecer pelo convite, pedindo essa live e por ter falado um pouco sobre a situação do Rio. É isso, boa noite a todos, companheiros e companheiras. Muy bien. Muchas gracias, compañeros. Ha sido un placer conectarme con ustedes. He aprendido mucho de esta conversación y se me hace súper importante que nos estemos conectando en un nivel internacional y que seamos parte de una internacional que participa en la lucha y que reflexiona sobre las experiencias de lucha. Aún hemos empezado, o sea, estamos en una primera ola de levantamientos en los Estados Unidos. Habrá muchos más acontecimientos aquí, como en Brasil y en todo el mundo, y ojalá nos podamos seguir conectando para seguir charlando, fortaleciendo nuestras relaciones y realmente formar ese partido revolucionario que es esa misión histórica que está en nuestras manos. Eu agradeço a todos os companheiros que acompanharam a live, né? Fico muito feliz de poder participar e de estar organizando e construindo essa organização revolucionária internacional.
e espero que a gente possa continuar mantendo esse contato, né, mantendo essa relação, para que a gente continue discutindo todas as ondas de luta e de rebeliões que estão acontecendo aqui nos Estados Unidos, no Brasil e em todo mundo que precisam desse partido revolucionário. Companheiro Hertz, só despedida. Primeiro, queria agradecer muito aí pelo convite do Rebeldia, aí, extremamente feliz de estar compartilhando essa live aqui com a Gabriela, com o José. Eu particularmente gostei muito, aprendi muito com suas intervenções. Queria também aqui pedir para as pessoas que estão assistindo aí, que não são do PSTU, para incorporar a campanha que a gente está fazendo aí pelo nosso camarada Sebastián Romero, que é um argentino, companheiro que estava na linha de frente da luta contra a reforma da Previdência lá em 2017, que foi preso agora recente no Uruguai. Então a gente está fazendo uma campanha internacional para que esse camarada retorne à Argentina, mas não para a prisão, mas para os braços de seus familiares, porque lutar não é crime. Também a gente queria deixar aqui os nossos sentimentos à família do Miguel, que foi a criança que morreu daquela forma trágica em Recife, em Pernambuco, e negócio indignante, mas indignante mesmo. E fazer coro com a voz da mãe dele, que disse que está querendo justiça, e a gente vai correr atrás, nós vamos fazer movimento, nós vamos exigir que haja justiça em relação àquele caso e a todos os casos que vem acontecendo em nosso país no último período. E, por fim, né, deixar aqui o convite também para as pessoas aí que não são do PSTU, que conheça a nossa organização. Nós dedicamos a nossa vida a construir esse partido e a LIT, que é a Liga Internacional dos Trabalhadores, porque nós acreditamos piamente de que é possível a gente dar um outro rumo à humanidade. Eu vim do hip hop, e que a gente discute muito cotidiano, rap, a música da prisão, a música da favela, a música do gueto, mas é importante a gente entender que, apesar da gente estar cheio de sociólogos sem diploma na periferia, nós temos que partir do cotidiano, mas não temos que ficar no cotidiano. Tem que discutir a quebrada, o cano quebrado, a rua sem asfalto, a casa sem janela, a violência policial, tudo isso a gente discute de maneira muito dinâmica, muito superior a muitos sociólogos aí com diploma. Mas nós não podemos nos limitar na fronteira do cotidiano, na fronteira da quebrada, na fronteira da democracia burguesa, na fronteira do capitalismo. É fundamental a gente discutir um projeto, fundamental se discutir um programa para esse país. É o futuro da humanidade que tá em jogo, para esse país e para o planeta. Como o José já falou, as rebeliões vão acontecer. O Brasil vai acontecer rebelião, já está acontecendo manifestações em plena pandemia, é óbvio que vai acontecer. Mas é necessário que haja uma direção. Só existe duas classes sociais no mundo, que é a burguesia e o proletariado. Se não vai para um lado, vai para o outro. A burguesia fez as suas revoluções sem precisar, evidentemente, de um partido como o nosso, porque ela tinha poder econômico, ela controlava já grandes universidades, tinha muitos intelectuais, municipalidades, etc. Então, tinha uma força material suficiente para ganhar a direção do movimento. Nós não, e o que substitui isso é justamente a existência do partido. Vou repetir, a bola na marca do pênalti, sobretudo para o momento fundamental da Revolução, para aquele momento crítico da Revolução, que é a insurreição. Nós não podemos deixar passar batido isso. É a tarefa que está colocada para a nossa geração, é a tarefa que está colocada para a classe trabalhadora desse país. E eu acredito piamente que nós vamos nos livrar do capitalismo, que é o ajuste de conta com os 400 anos de escravidão, que é o ajuste de conta com o genocídio negro, que é o ajuste de conta com o racismo, com o machismo, com a LGBTfobia. Portanto, queria reforçar o convite de vir
de vocês vir conhecer o nosso partido. Muito obrigado ao Rebeldia por estar promovendo esse debate. Rebeldia agradece a participação de todos, do nosso companheiro José, do nosso companheiro Hertz. Desejamos uma boa noite a todos, que essa live tenha ficado para reflexão de quem não conhecia e que tenha acalentado, né, o coração das pessoas que passam por esse tipo de opressão todos os dias, né? Eu, o Hertz, somos pessoas pretas, e falar para os jovens dessa live em conhecer o Rebeldia, né, quem não conhece, e as pessoas irem conhecer o PSTU nas redes sociais, nesse momento de pandemia, né? E é isso. Tenha uma boa noite a todos e todas.